Olá, segundo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E que tenham conseguido realizar suas tarefas, né? Suas avaliações, né? Com êxito. E hoje, nosso encontro aqui nesta videoaula vai ser para fazer assim, um pequeno comentário, relembrar o que já foi dado na videoaula sobre o gênero textual que foi cobrado no teste de vocês. Mas lembrando que tiraremos mais dúvidas sobre isso, né? De maneira assim mais particular, nas salas de dúvidas que irão acontecer. Nos encontraremos lá para tirar essas dúvidas, mas vamos fazer assim, relembrar aqui, né? Algumas partes básicas para a construção desse artigo de opinião, que é um gênero ligado, né, ao jornalismo, né? Pertence a essa parte jornalística, a esfera jornalística, podemos falar assim, né? E é um texto onde o autor do texto ele vai defender uma ideia, ele vai apresentar uma ideia e ele vai defender essa ideia durante o seu texto. Mas vale a pena lembrar que para produzir um texto, tanto dissertativo, né, argumentativo, né, quanto um artigo de opinião que segue uma linha parecida com um texto, né, ao texto dissertativo, né, porque também pode ser utilizada as movimentações argumentativas, né, então podemos falar que segue a mesma linha. É preciso ter conhecimento do assunto, não adianta eu saber a estrutura, mas eu preciso conhecer o assunto, a ideia que eu vou defender, né? Lembrando que o foco aí é a ideia ser defendida na hora da produção desse texto. Então, na hora de eu produzir esse texto, né, eu preciso, antes de mais nada, lembrar que eu tenho que ter uma linguagem objetiva, uma linguagem clara, né? Uma linguagem objetiva sobre esse determinado assunto, uma linguagem clara para que seja assim de fácil entendimento de quem for ler, uma linguagem acessível, não tem que utilizar uma linguagem rebuscada, difícil, sim uma linguagem que seja facilmente compreendida, né? Para o leitor, para quem lê, possa compreender do que você está falando, né? Para que possa compreender a sua argumentação e o desfecho da sua redação. Então, uma linguagem objetiva. E precisamos montar, né, a nossa introdução, mas lembrar que eu posso colocar um título, eu preciso colocar um título no meu artigo de opinião, e esse título ele tem que chamar a atenção, tem que ser um título chamativo, a ponto de que o leitor olhe, né, se sinta atraído por aquela leitura, e naquele próprio título ele já vai servir, ele vai ser importante porque ele já vai servir mais ou menos de ideia para o tema que vai ser tratado, né? Para a ideia que vai ser defendida. O título já vai sugerir, né, da maneira que você colocar, né, já vai sugerir a ideia que estará sendo defendida, né? Então, no artigo de opinião também temos que lembrar ele pode ser escrito em primeira e terceira pessoa, ser utilizado os verbos de dizer, né, os verbos de sende. É importante lembrar também sobre isso. Então, sobre a estrutura. Sobre a estrutura, o artigo de opinião ele vai apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro da introdução, né, do meu artigo de opinião, o que eu vou fazer na introdução? Eu preciso apresentar a ideia que será defendida. Eu preciso apresentar a minha ideia e vou contextualizar, né, essa ideia, né? Vamos fazer contextualizá-la e depois nos posicionar em relação a essa ideia.
Então, aí faz parte a primeira parte do nosso artigo de opinião, a introdução, né? Eu apresento, né? Eu vou contextualizá-la, né? E me posicionar em relação a essa ideia. Por exemplo, o tema foi o uso excessivo do celular e suas consequências. Então, eu preciso contextualizar esse assunto, introduzi-lo, né, no início da minha produção de texto e me posicionar, né, em relação a ele, ok? Depois a segunda parte vai ser a parte do desenvolvimento, né, a maior parte, a parte em que você vai dar sequência, né, ao que você colocou na introdução e vai desenvolver, né, tem que estar ligado à sua introdução, né? O que você vai falar, né? Existe uma coesão sequencial na produção desse seu texto, né? Se você está falando do uso excessivo do celular, né? Então agora você vai falar sobre isso no seu desenvolvimento, né? Você vai desenvolver e você pode utilizar dentro desse seu desenvolvimento, existe o que nós chamamos de alguns recursos discursivos, né? E um deles, né, do desenvolvimento é a negociação, né? Movimentações, né? O termo correto é movimentações discursivas. E dentro do seu desenvolvimento você pode utilizar uma das movimentações discursivas, né? Tem a refutação, né? Tem a negociação, né? Tem a questão da exemplificação, sustentação. Mas só que nesse caso, vamos dizer, como a gente está falando do uso excessivo do celular, pode haver prós e contras nesse sentido, mais contras do que prós. Eu posso utilizar, né, nesse texto a questão da negociação, né, onde eu vou mostrar os pontos positivos, mas também vou mostrar aqueles pontos negativos. Posso trabalhar assim no meu desenvolvimento e falar o porquê que, de repente, há mais pontos negativos ou se houver um equilíbrio, uma forma de utilizá-lo, né, não tem como equilibrar esses pontos positivos e negativos, né? Depende do que você vai posicionar, né, em relação ao uso excessivo do celular. Se você acha que pode ser um grande mal, mas o uso em excesso dele tem mais pontos negativos do que positivos, você se posiciona e vai argumentar em cima disso, utilizando um desses movimentos argumentativos no seu texto, ok? No caso, eu citei um exemplo aqui da negociação, que é onde eu vou falar dos pontos positivos e negativos, e depois, no final, né, eu pegando tudo que eu argumentei, vou trazer agora as partes principais da minha argumentação, né, vou citar no final e vou fechar, vou concluir a minha ideia sobre o que foi sendo falado, né? Então, assim se dá a produção de um texto, de um artigo de opinião, né? Lembrando a linguagem objetiva, clara, né? Lembrando da estrutura básica para produzir esse texto, lembrando que eu apresento essa ideia, vou contextualizá-la, vou me posicionar na introdução, vou fazer em relação a ela, né? se é positiva ou negativa a minha visão sobre, vou desenvolvê-la, vou utilizar algum dos recursos de movimentação, vou ver o que vai se adequar ao que eu estou falando, os recursos de movimentação argumentativa, e logo após irei também concluir a minha ideia, pegando tudo aquilo que eu argumentei, as partes principais, né, e fechando a conclusão, com essas argumentações e fechando a minha ideia no sentido que eu estou defendendo, ok? Então fica aí, né, uma pequena explicação, né, de como deveria ter sido feito, né, a estrutura do seu artigo de opinião. Espero que tenha conseguido. E como eu falei, nas salas de dúvidas, poderemos tirar melhor a dúvida particular de cada um, ok? Então fica aqui, para vocês, encerra-se aqui a nosso pequeno comentário, né, sobre a estrutura do teste que fizeram. E um forte abraço em todos.